Quando se avança demais no campo espiritual, quando a percepção do indivíduo passa a ser tão profunda, mas tão profunda, que ele é muitas vezes confundido com pessoas loucas, fanáticas, radicais, no pior sentido do termo, quando a pessoa está disposta a sacrificar várias coisas de sua vida para a transformação, para a sua expansão de consciência, para que a pessoa consiga ascender na vertical evolutiva, quando um indivíduo está trilhando esse rumo, ele será confundido pelos mais diversos grupos humanos. Cada grupo irá classificar ele de acordo com a sua própria forma mental, que vai lhe direcionar determinadas críticas, xingamentos, conselhos, pseudo-conselhos, falando como ele deveria proceder e etc. E tudo isso, todos esses grupos humanos vão fazer isso porque eles avaliam com base no intelecto. A consciência racional analítica, ela não admite nenhum tipo de consciência que esteja além dela, que a supere. Diga-se de passagem, superar não é a negar, mas conseguir dominá-la e usá-la para propósitos superiores. Então, a consciência racional analítica, o intelecto, cabeção, e a mente, ela nunca vai admitir algo que a supere. Ela por si só, ela é incapaz, ela é cega, ela não compreende, ela foge da verdadeira vivência. E por esse motivo existem várias pessoas humanistas que se propõem a construir um mundo melhor. Eles falam muito sobre a melhoria da sociedade. Se a gente for pegar do lado das pedagogias, existem muitos estudiosos no campo da educação, que trata do ser humano, da formação do ser humano. E essas pessoas ficam, na imensa maioria das situações, apenas em suas teorias. Muitas delas, possuem aspectos, fragmentos de uma grande verdade, o que é bom, mas não exercitam nada da vivência. Quando alguém vai aplicar aqueles grandes ensinamentos que essas pessoas estudam, falam e ficam martelando na cabeça dos outros. Quando alguém chega e fala, eu vou aplicar, e aplica, implementa essa coisa de fato em sua vida, integralmente, não apenas num ambiente, mas em todos os ambientes possíveis, daí essa pessoa não está agindo corretamente, não é adequado, não é o momento certo, não deve ser desse modo, isso é avançar demais, isso é muito difícil, E por aí vai. Surgem 500 desculpas, 500 explicações do porquê aquela teoria dela não poder ser implementada. A pessoa até fala, não é exatamente isso que está na teoria tal, ou pior ainda, isso é muito elevado, então quem você pensa que é para estar implementando isso, tal. As pessoas obviamente não falam com essas palavras, mas no fundo o modo de agir delas está exprimindo isso. São belas teorias para serem cultuadas em orgias intelectuais que se dão em grupos restritos, e daí esses grupos ficam falando, longe dos ouvidos dos outros,
como deveriam os outros se comportar, e ficam naquela orgia em grupos pequenos, orgias intelectuais, falando sobre aspectos interessantes de uma grande verdade, mas ainda fragmentados, mas jamais aplicando eles em vida, jamais se colocando numa situação onde a pessoa deverá se movimentar interiormente. Então, todas as pessoas, ou melhor, a imensa maioria da humanidade está acomodada, está paralisada nesse conforto. As pessoas não querem fazer essa movimentação interior. E é impressionante que mesmo aqueles que falam muito sobre isso e buscam atuar, fazem esforço para tentar praticar, mas não conseguem. Suas iniciativas são pífias, são muito, mas muito aquém do que deveria estar feito atualmente, dado o estado atual da humanidade e o curso dos acontecimentos. O número é tão pequeno de pessoas que realmente se dispõem a fazer uso da sua vida, o seu intelecto. Eles colocam todos os seus canais humanos a serviço de um propósito superior. São tão poucas as pessoas que se deixam dominar pela intuição, que lhes é inerente, todo mundo possui. São tão poucas as pessoas que estão dispostas a embarcar nessa jornada ascensional, cheia de mistérios, cheias de incertezas do ponto de vista do ego, né? Mas ao mesmo tempo com tão grandes e excelsas conquistas, tão poucos estão dispostos a fazer isso, que a humanidade fica se arrastando e se esfolando continuamente. Isso porque vivemos num tempo acelerado. Vivemos num tempo de aceleração. Só que, infelizmente, a aceleração é só exterior. O movimento frenético é apenas um movimento exterior, não é um movimento interior. E, além disso, nós estamos acelerando numa direção inadequada. Alguns estão tentando frear. Agora o sujeito está fazendo obras aqui, né? Coitado, tem que trabalhar, né? Consertar a casa. Mas, enfim, a gente precisa se orientar para depois começar a acelerar. De nada adianta acelerar na direção errada. Se você vê lá, por um lado está o abismo, só que você não enxerga o abismo, e para o outro está um jardim florido, cheio de frutos, hortas, pessoas legais tocando música, do outro tem um abismo cheio de lava. Se você não enxerga, né? Se você vê como desatraente, como pífio esse jardim bonito, e você vê como meta esse abismo, porque você não tem o olho espiritual minimamente aberto, você vai começar a caminhar na direção errada e, julgando que está certo, você vai querer acelerar cada vez mais. A humanidade, hoje em dia, está neste curso. Existem tentativas, né? Muitas tentativas de certos grupos, pessoas e até mesmo instituições de alterar esse trajeto para que a gente consiga desviar e passar de raspão desse abismo. No entanto, essas iniciativas têm pouca força. Elas não têm a força necessária para evitar grandes dores. Por quê? Porque justamente são iniciativas que partem da mente racional, elas partem do intelecto. Então, mesmo com um monte de catástrofe, né, quando você tem um monte de desgraça ocorrendo, o intelecto começa a se ver forçado a perceber e atuar no sentido de buscar coisas um pouco mais profundas
porque ele vê que ele próprio, né, e tudo que ele preza será destruído se ele continuar daquele jeito. Só que o problema é esse. O intelecto faz esse esforço que é pífio na direção correta. Aliás, é um esforço muito, muito pífio, né? É praticamente, comparado a quem está indo para o abismo, esse esforço do intelecto em reverter, a diferença é tão pouca que muita gente prefere aderir para os insensatos que estão indo para o abismo, que pelo menos são pessoas determinadas, mesmo que no sentido avesso, mesmo que num sentido emborcado. Então, você não vai conseguir contrapor um pensamento errôneo com um pensamento timidamente, mas muito timidamente correto para o outro lado. Você tem mais 1 para o positivo e menos 500 mil para o negativo. Estou exagerando, né? Mais 1 para o positivo e menos 200 para o negativo. Você não vai conseguir reverter a negatividade da coisa. Você precisa de algo que seja mais 1000 positivo para reverter esse menos 200 negativo. E quem pode fornecer, né, a faculdade humana que pode fornecer esses 1000 positivo para anular, não só anular, como daí reverter completamente a tendência atual, é a intuição, que é a voz do espírito, ou a dimensão de atuação do espírito em nosso universo. Então, se isso não for percebido quanto antes pelas pessoas, cada um a seu modo, considerando a sua vida, né? E tudo mais, todas as particularidades sendo respeitadas, mas se a pessoa não perceber isso logo, ela não tem salvação, pelo menos nessa grande rodada multimilenar que a gente está findando. Ela terá de regressar, né, para mundos muito mais atrasados e fazer todo o ciclo de novo, né? O espírito é indestrutível, né? A substância, né, é indestrutível por natureza, né? O espírito, se ele se comportar bem, e chegar até cumprir os seus desígnios, ele também irá voltar a se reintegrar e ele permanecerá íntegro. Agora, o espírito, uma criatura pode ser desindividuada, né? Perder a sua... morrer espiritualmente, né? O que não significa a destruição da substância divina que anima, mas o fim da sua individualidade como espírito, né? O Ubaldi explica isso muito bem no livro O Sistema. Abdrushim também fala muito a respeito disso, essa segunda morte. E isso não é o que está sendo colocado em jogo ainda, a meu ver. Mas está sendo colocado em jogo agora, nesses momentos decisivos, a questão de que a pessoa tem a opção de continuar num mundo melhor, nos próximos séculos, milênios e muitos milênios, um mundo de regeneração, segundo algumas correntes espiritualistas, ou seja, onde o ser ainda é imperfeito, mas ele está se regenerando de uma maneira agora positiva e não negativa, como sempre, como foi até hoje. Então, traduzindo, né, a evolução vai se dar agora já orientada para o S e não para o AS, né? Então, o nosso ponto de apoio vai ser o alto, não o baixo, apesar da gente ainda estar um pouco ligeiramente acima da metade desse caminho evolutivo. Então, o que está sendo colocado em jogo é isso. Você quer participar, continuar participando disso, participar de um mundo novo, longe da perfeição do reino de Deus, mas muito melhor do que o atual, onde serão valorizadas pessoas que aqui são ridicularizadas, não haverá crimes abjetos, não haverão fofocas abjetas, não haverão vários vícios, né?
não haverão problemas tão agudos como hoje em dia, absurdos, verdadeiros absurdos? Ou você quer continuar a persistir nos métodos do mundo, nos métodos que sempre foram aplicados até hoje e hoje são aplicados de uma forma sofisticadíssima, a tal ponto de enganar muitos pensando que esse é o verdadeiro caminho? Qual dos dois caminhos você vai decidir seguir? Se você decidir este último, você vai regressar, né, em outra região do universo e vai ter que voltar tudo das cavernas do zero e ir progredindo assim, até regressar ao ponto que a gente está. É um caminho muito doloroso. Você será um professor nesses mundos, de tão atrasado que eles são. A sua ogrice vai ser considerada uma angelitude nesses mundos. Imaginem só qual é o destino que aguarda as pessoas que não querem dar valor ao verdadeiro valor. Então, o indivíduo precisa se conscientizar dessas verdades. E isso vem muito de encontro com a tal da severidade profética. Eu estou lendo um livro muito interessante, uma revisão das Escrituras Sagradas, se não me engano. É uma releitura, uma leitura profunda, intuitiva das Escrituras Sagradas, em especial da Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento. Eu vou comentar nos próximos vídeos um pouco sobre essa obra, porque ela vai totalmente de encontro com a visão que eu tenho e também encaixa perfeitamente na obra de Ubaldi, na vida e na obra de Pietro Ubaldi. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, senão a gente vai se estender muito aqui. Até a próxima e saudações fraternas.